Olá pessoal do Reforço Notável Saber, aqui é mais uma vez o professor Jardel e o objetivo dessa videoaula é justamente sanar dúvidas com relação ao sistema de numeração decimal. Bem, no sistema de numeração decimal, ele é baseado no valor posicional dos números, certo? Mas antes de fazer algum exercício, nós vamos uma breve introdução aqui. Por exemplo, o valor absoluto. O que vem a ser o valor absoluto de um número? O valor absoluto é justamente o próprio algarismo. Por exemplo, se você tem o algarismo 7, o valor absoluto dele vai ser o próprio 7, tá bom? Agora, o que vem a ser valor relativo? E sim, depende da posição, ou seja, o valor relativo vai depender da posição, ou o valor posicional, no caso, né? Por exemplo, o valor posicional do algarismo 7 é baseado justamente na ordem das unidades simples. No caso, ele está pertencendo aqui à primeira ordem, tá ok? Já o algarismo 3, como esse exemplo, ele está na segunda ordem e ele vale 3 dezenas. Se ele vale 3 dezenas, então o valor dele é 30, porque sempre a gente tem a primeira ordem, a ordem das unidades, dezenas e centenas, ok? E depois tem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e etc. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo um pequeno QVL, que é quadro valor de lugar, para você perceber a posição que esses números estão ocupando, ok? No caso, o algarismo 7 aqui, ocupando a ordem das unidades, o 3 a ordem das dezenas simples, o 5 a ordem das centenas, então o valor de 5 ele vale 500, ok? Porque ele vale 5 unidades, no caso 5 centenas, desculpa, 5 centenas, então ele vale 500. E o 4 vale 4 unidades de milhar, que é equivalente a 4.000. Sabendo dessa pequena introdução que a gente fez, né? Vamos aqui ver um exercício para que a gente possa entender primeiramente o valor absoluto e o valor relativo, ok? Aqui diz o seguinte: complete o quadro com os valores absoluto e relativo de modo que cada algarismo de cada algarismo circulado. Ok. Aqui, por exemplo, antes da gente perceber, o valor absoluto vai ser o próprio número, então você vai repeti-lo. No caso, o 4 é 4 e acabou. O valor absoluto é só isso. No caso, o 3 é o próprio 3, o 1 é 1, o 9 é 9, e o 6 é 6 e pronto, o 8 é 8. Então, o valor absoluto aqui é bem rápido. Agora, o valor posicional, o valor relativo, é que a gente vai ver agora. O primeiro passo é contar as ordens. A quantidade de ordens de um algarismo, presta atenção nisso. A quantidade de ordens de um número vai ser a quantidade de algarismos que ele possui. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 8 ordens, certo? Mas para me determinar a classe que ele pertence ou o valor posicional, vamos contar a partir de 3 ordens, porque a partir de 3 ordens nós temos uma classe. Aqui é a classe das unidades simples, né, que eu tenho 3 ordens, unidade, dezena, centena, ok? E aqui eu vou contar mais 3 ordens. Agora estou numa outra classe, que é a classe dos milhares. Então, vou ter unidade, dezena e centena. Agora eu vou para mais uma classe. Agora essa classe aqui é a classe dos milhões, ok? É a classe dos milhões. Aqui eu vou ter unidade de milhão, dezena de milhão. Então, qual o valor relativo do algarismo 4? Ele vale 4 unidades de milhão, porque é importante você conhecer as classes. Então, 4 unidades de milhão vai ter 4 seguido de 6 zeros, ok? 4 milhões. Tudo bem? Então, o valor relativo do 4 aqui é 4 milhões. Usando o raciocínio análogo, né, para o segundo item, você tem 0, 2 e 3. Então, ele está na ordem das centenas simples, certo? Ele está na ordem das centenas simples. Então, ele vale 3 centenas. 3 centenas é equivalente a 300, ok? Aqui nós temos novamente unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, eu tenho 4 ordens nesse número, porque ele tem 4 algarismos, e o algarismo de número 1 está equivalente a 1000, que é uma unidade de milhar. Aqui nesse outro, fazendo novamente o QVL, vamos dividir uma classe das unidades simples, classe dos milhares e aqui classe dos milhões. Então, eu tenho unidade, dezena. Então, eu tenho uma dezena de milhão, no caso, 9 dezenas de milhões. Então, vou fazer 90 milhões, ok? Tá aqui o algarismo.
É só você substituir, por exemplo, com a dúvida que você tiver, é só você substituir por zero cada um desses algarismos que você está aqui e você vai obter o número, ok? Também pode ser assim, fica bem tranquilo. Usando essa tática de substituir os zeros, você vai contar 1, 2, 3, 4. Você tem 4 zeros seguidos do 6, então você vai repetir o 6 seguido de 4 zeros, substituindo apenas o algarismo. Aqui você vai ter 60.000, que é 6 dezenas de milhar, ok? Aqui do 8, no caso, como eu tenho 3 números após o 8, você escreve o 8 e no lugar dos números você coloca o algarismo 0 e aí você vai ter o valor relativo do número. Então fica bem tranquilo. Essa segunda questão eu vou deixar para vocês tentarem, que é basicamente a mesma questão, só que com números diferentes. Prosseguindo aqui, eu vou para essa questão aqui em especial, para que vocês possam entender. Ó, a cada 3 ordens, desculpa, 3 ordens, nós temos uma classe, ok? Aqui, por exemplo, a primeira ordem é a ordem das unidades simples, a segunda ordem é a ordem das dezenas, e assim sucessivamente. Percebam que a classe das unidades, ela é a primeira, né? No caso da direita para a esquerda. Então, a primeira ordem vai ser a ordem das unidades e assim sucessivamente, ok? Então, a gente pode fazer assim. Aqui você tem a classe dos milhares, que é a segunda classe. Perceba que cada classe possui apenas 3 ordens, ok? Aqui, no caso, verificando essa próxima questão, com base nos dados a seguir, né? A gente vê o seguinte: observe e represente, feita no quadro abaixo, decifre os códigos e represente os números, né? A representação, desculpa. Aí a gente vai ver o seguinte: um palitinho equivale a 1, certo? Como ele colocou aqui, ó, 2 palitinhos, 2, 1 palitinho, 1 novamente. No caso, a quantidade de palitinhos representa o número. Então, vamos fazer desse daqui. Por exemplo, 2, aqui eu vou colocar o número 2. Aqui, no caso do segundo, eu vou colocar o 2 também. E aqui eu vou colocar o 5, ou seja, a quantidade de algarismos que eu vou obtiver aqui, eu vou colocando o algarismo correspondente. Deixa eu ver se eu consigo achar mais um exemplo legal para vocês. Pronto, aqui, quinta questão. Quantidade de classes, né? Que é muito interessante essa questão. Ó, vamos lá. De quantas classes são formados esses números? Lembra do QVL? Unidade, dezena, centena, forma o quê? Uma classe, né? Então, aqui eu só tenho unidade e dezena, então eu só tenho uma classe para esse número, né? No caso, o algarismo das centenas dele é 0, então ele só tem uma única classe, ok? Uma classe. Próximo número, digamos aqui a letra A, eu vou ter 1, 2, 3, aqui eu já tenho uma classe. E a partir desse algarismo 8, eu vou estar entrando na classe dos milhares. Então, aqui ele tem 2 classes, ok? 2 classes. E aqui, como é só um algarismo, só tem uma classe, né? Porque ele está na classe das unidades simples. E aqui, no caso, deixa eu pegar um número grandão aqui para dar exemplo para vocês, deixar o restante para vocês fazerem. Aqui eu vou contar unidade, dezena, centena, uma classe. Unidade, dezena, centena, 2 classes. Unidade, dezena, centena, 3 classes. Então, esse número aqui, ele possui 3 classes, ok? Analogamente, né, eu vou deixar o restante para vocês. Vamos ver isso aqui. O algarismo que ocupa a ordem das dezenas de milhão é... Primeiro a gente vai fazer o QVL, né? Distribuindo aqui as unidades. Unidade, dezena, centena. Aqui, classe das unidades simples. Unidade, dezena, centena. Classe dos milhares. Unidade, dezena, centena. Aqui, ordem, a classe dos milhões. Então, eu quero a dezena de milhão, que parou justamente no algarismo de número 7. Então, você vai fazer a mesma coisa, identificando para cada um dos números que está aqui qual algarismo é o algarismo da ordem das dezenas de milhão, ok? Voltando lá para o item anterior, você tem aqui esse probleminha para decifrar. Por exemplo, aqui eu vou contar quantos algarismos esse número vai ter. No caso, ele vai ter 5 ordens, porque são 5 algarismos, certo? Cada palitinho equivale ao algarismo. No caso, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho 2 palitinhos, então vou colocar 2. Aqui mais 2 palitinhos, coloca 2 de novo. Aqui eu tenho 5, coloca 5. Aqui eu tenho 2, eu vou colocar 2. Aqui eu tenho 3, eu vou colocar... Não, 3 não, eu tenho 4. E aqui eu vou colocar 4. Então é justamente isso, 22.524 é o número que tem
está na ordem das... No caso, está na classe dos milhares, né? Ele tem duas classes. Se ele ultrapassar essa classe das unidades, ele já está na próxima classe, que seria a classe dos milhares, tá bom? Por enquanto, o vídeo que eu vou trabalhar somente essas 3 classes. Espero que vocês tenham compreendido sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida, pode encaminhar para a tia Juliene, que eu estarei fazendo videoaula para tirar essas dúvidas de vocês, tá? Um ótimo estudo para todo mundo.